Boa noite a todos. Bo- Boa noite, pessoal. Boa noite, Erlon. A gente vai apresentar o Banco de Dados Orientados a Documentos, conhecido como NoSQL. Eu sou o Douglas, quem vos fala. Este é o Eu sou o Lucas Lucas. Angel. Eu vou apresentar a parte teórica do que é o NoSQL e ele vai apresentar a parte prática. Então, vamos ao que interessa. Banco de dados orientados a documentos. Um banco de dados no SQL, também conhecido como banco de dados orientado a documentos, é um tipo de banco de dados no SQL projetado para armazenar dados semi-estruturados como documentos. Normalmente, um banco de dados de documentos armazena dados no formato JSON ou XML. Aqui é o que é cada um dessas nomenclaturas. O NoSQL é a classe definida de banco de dados que fornecem um mecanismo para armazenamento e recuperação de dados que são modelados de formas diferentes das relações tabulares usadas nos bancos de dados relacionais, o SQL tradicional que a gente conhece. JSON é um formato de troca de dados entre sistemas independentes de linguagem de programação derivado do JavaScript. O XML é um formato para a criação de documentos com dados organizados de forma hierárquica, como se vê frequentemente em documentos de texto formatados, imagens vetoriais ou bancos de dados. Então, diferente do banco de dados relacionais tradicionais, o esquema de cada documento não relacional pode variar, o que oferece a desenvolvedores, administradores de banco de dados, profissionais de TI e engenheiros maior flexibilidade para organizar e armazenar dados de aplicativos e reduzir o armazenamento exigido para valores opcionais. Porque é uma timeline do SQL no SQL, lá para a década de 60 surgiu o banco de dados não relacional, e em 74 o SQL pela IBM, em 87 teve a padronização da linguagem SQL, em 98 o surgimento do nome NoSQL, em 2009 a redefinição do nome NoSQL. O banco de dados orientado a documentos está uma das principais características de banco de dados no SQL. E a popularidade do termo banco de dados orientado a documentos tem crescido como o uso do termo no SQL propriamente dito. Porque ele é projetado para quê? Armazenar, recuperar e gerenciar informações orientadas a documentos. E eles são inerentemente uma subclasse do armazenamento chave-valor, outro conceito de banco de dados no SQL. A diferença está na maneira que os dados são processados, pois em um armazenamento chave-valor, os dados são considerados como sendo inerentes e opacos ao banco de dados, enquanto que um sistema orientado a documentos depende da estrutura interna do documento a fim de extrair metadados que os mecanismos do banco de dados utiliza para otimização adicional. E apesar da diferença ser geralmente discutível, devido às ferramentas nos sistemas, conceitualmente, o armazenamento por documentos é projetado para oferecer uma experiência mais rica com técnicas de programações modernas. Então, qual que é a aplicabilidade que você vai ter usando esse tipo de banco de dados? Eles contrastam fortemente com o banco de dados relacional, porque os relacionais geralmente armazenam dados em tabelas separadas que são definidas pelo programador, e um único objeto pode estar espalhado através de várias tabelas. E o banco de dados de documentos armazenam todas as informações para um determinado objeto em uma única instância no banco de dados, e cada objeto armazenado pode ser diferente de todos os outros. Isso torna o mapeamento de objetos no banco de dados uma tarefa simples, normalmente eliminando qualquer coisa similar a um mapeamento objeto relacional. Isso faz com que os armazenamentos por documentos sejam atrativos para a programação de aplicações web, que estão sujeitas a mudanças contínuas no local, onde velocidade de desenvolvimento é uma questão importante. Então, é o seguinte, o conceito central de um banco de dados orientado a documentos é a noção de um documento. E os documentos em um determinado armazenamento, eles são fortemente equivalentes ao conceito de objeto em programação, porque eles não são obrigados a aderir a um esquema padrão, nem precisam ter todas as mesmas seções, aberturas, partes ou chaves. E cada objeto, mesmo aqueles da mesma classe, podem parecer muito diferentes. A seguir é um exemplo de um documento codificado em JSON. Assim é o formato que sai em JSON, e um XML, ó, isso aqui é muito importante essa descrição, ó. Enfim, o documento em XML, ele é conhecido, ele tem essa formatação, e vamos lá. Alguns bancos de dados que utilizam esse padrão são
Aqui tem uma lista de 2018, que foi a imagem mais recente que eu achei dessa lista, onde o MongoDB era o mais usado, e depois tinha o Amazon DynamoDB, Couchbase, o CouchDB, o Azure Cosmos DB, MarkLogic, Firebase, enfim. O Google Cloud estava lá na 12ª posição, o RavenDB. Aqui os exemplos, né? O MongoDB, que é o mais usado, que a gente mais conhece quando vai se pesquisar no SQL, inclusive a aplicação que a gente trouxe foi dele. O DynamoDB, da Amazon. O Cassandra também foi bastante usado. O CoachDB, o InfluxDB e o Timescale, que eu coloquei aqui no final, eles pelo menos na área de como pode dizer, de indústria 4.0, onde precisa de time series, ou seja, os dados sendo atualizados a constante tempo, eles são as maiores aplicações que ele armazena os dados em uma questão serial, questão de tempo, e possui mais velocidade ao fazer isso também. Não estava naquela tabela, mas acrescentei aqui o InfluxDB e o Timescale por causa dessa aplicação. O Timescale, inclusive, ele é um derivado do Postgre, ou seja, você usa esse banco de dados não relacional dentro de um banco de dados relacional, que torna a aplicação ainda mais interessante. Mas, concluindo, os documentos dos bancos dessa categoria são coleções de atributos e valores, onde um atributo pode ser multivalorado. E, em geral, os bancos de dados orientados a documentos não possuem esquema, ou seja, os documentos armazenados não precisam possuir estruturas em comum. Essa característica faz deles boas opções para os armazenamentos de dados semi-estruturados. E eles normalmente fornecem metadados adicionais para serem associados e armazenados junto com o conteúdo de um documento. Esses metadados podem estar relacionados a recursos que o armazenamento de dados fornece para a organização de documentos, fornecimento de segurança ou outros recursos específicos de implementação. Isso significa, de uma forma geral, que todos os dados para o documento em questão estão armazenados no próprio documento. Não é uma tabela relacionada, como seria um banco de dados relacional. Na verdade, não há nenhuma tabela, coluna ou relacionamento em um banco de dados orientados a documentos. Isso significa que eles são livres de esquema. E não é necessário definir nenhum esquema rígido antes de realmente usar o banco de dados. Se um documento precisa incluir um novo campo, pode simplesmente incluir esse campo sem afetar de forma adversa outros documentos do banco de dados. Além disso, os documentos não precisam armazenar valores de dados vazios para campos para os quais não possuem valor. A referência bibliográfica diz, da nossa pesquisa, e a parte teórica é essa. O Lucas vai apresentar para nós agora a parte prática usando o MongoDB. Contigo, Lucas. Boa noite, pessoal. Então, igual o Douglas falou, eu vou falar um pouquinho na prática o que é o MongoDB, né? Eu vou compartilhar minha tela. Beleza. Eu vou mostrar desde o início a instalação da ferramenta do MongoDB para a gente ter para poder estar mostrando para todo mundo como é que funciona na base. Para a gente poder estar baixando ele primeiramente, a gente pode só pesquisar aqui no Google mesmo, né? MongoDB Community versão. Lembrando que o MongoDB ele tem uma versão paga e tem a versão comunitária. A versão comunitária ela é free, é de graça, para estudantes e pequenas empresas. Se não me engano, eles permitem até 13 GB de armazenamento. É o suficiente para a gente poder estar aprendendo. A gente clica aqui no download, é bem simples o download dele. Vamos salvar aqui. Enquanto ele baixa. Então, o Douglas ele passou uma visão teórica interessante sobre o MongoDB, mas qual que é a diferença na prática entre o MongoDB e um banco relacional comum? A diferença está no tipo de sistema que você vai utilizar. Um banco relacional, a exemplo do MySQL, ou do Oracle, ou do SQL Server, ele é indicado para quando você tem um sistema que vai utilizar muitas consultas com filtro. Vamos supor, por exemplo, um sistema que
eu vou avançando na instalação aqui, vocês podem ver, né? Enquanto isso eu vou comentando um pouco. Um sistema, por exemplo, de cadastro de produtos. Um sistema de cadastro de produtos, todos os produtos de uma loja, por exemplo, eles vão ter as mesmas características, por exemplo, código de barra, nome do produto e preço. E as consultas que a gente vai fazer no sistema durante a vida útil dele são consultas com filtro, bem filtradas. Quase nunca ou raramente a gente vai buscar, por exemplo, todos os produtos ou todas as características de um produto. A gente busca, por exemplo, qual que é o preço daquele produto em específico? Qual que é o nome daquele produto com tal código? Isso são pesquisas refinadas. O MongoDB, no caso, um banco de dados no SQL, ele é estruturado a documentos. Ele tem uma larga escalabilidade vertical, ou seja, ele é feito por uma quantidade massiva de dados, mas que exige pouca filtragem. Por exemplo, vamos supor uma rede social. Uma rede social, raramente, quando você estiver desenvolvendo uma rede social, você vai ali pesquisar uma coisa bem filtrada. Por exemplo, qual que é o nome específico daquele usuário? Geralmente você pesquisa, eu tenho o post daquele usuário e todos os comentários que aquele usuário colocou ali. Ou, por exemplo, todas as curtidas que aquele usuário deu. Ou, por exemplo, todos os amigos daquele usuário. Também indo para o lado da indústria já, por exemplo, você tem um sensor. Eu estou fazendo um data logger, então eu tenho todos os dados de diferentes tipos de sensor. Então, por exemplo, eu tenho um sensor de corrente e tensão, que ele me volta tensão, corrente, potência. E eu tenho outro sensor que ele mede somente a temperatura. O outro ele mede somente pressão. Então são dados diferentes. Não convém para mim utilizar uma base de dados relacional. Que vamos supor, por exemplo, se eu usar uma base de dados relacional para cadastrar, por exemplo, esses sensores, quando eu for inserir um dado, por exemplo, do sensor de temperatura, que ele só mede a temperatura, eu vou ter que ter ali um campo para tensão, para corrente, para potência, para pressão. Isso não é bacana. A gente acaba ocupando espaço com coisa que a gente não precisa. Então, o NoSQL ele é muito indicado para essas ocasiões. A gente vai esperar ele instalar aqui, a gente vai dar um corte no vídeo. Beleza, gente, voltando aqui, agora que a nossa instalação terminou, assim que o MongoDB termina de instalar, a gente pode dar um finish aqui, ele instala junto com ele essa ferramenta, que é o MongoDB Compass. É uma ferramenta muito útil para quem está desenvolvendo utilizando o Mongo, que a gente pode ver a performance do banco de dados, visualizar em tempo real os dados que a gente está inserindo. Como você pode ver aqui na própria ajuda dele, mostra como que você cria carries, gráficas, bacana pra caramba mesmo. Mais pra frente a gente vai dar uma olhadinha nele. A gente coloca aqui Start User, só coloca um Connect. Quando o Mongo instala, vem essas três bases de dados, admin, config e local. Admin e config são duas bases de dados próprias do Mongo. A config, especificamente, as configurações internas do servidor, e a admin é do usuário. A local é uma base de dados que ele cria para a gente utilizar, mas a gente não vai utilizar por enquanto. Vou minimizar aqui. A gente pode vir aqui, depois que ele instala, a gente pode ir no diretório de instalação dele. Vamos vir aqui, arquivos e programas. Nosso Mongo está aqui. Abre a pastinha, versão. Dentro da pasta bin, tem o shell do Mongo, que é onde a gente vai começar a dar uma olhada no Mongo. Como o Douglas falou, o MongoDB ele é um banco de dados estruturado a documento. A gente vai usar JSON ou XML para inserir dados no banco. No terminal do MongoDB, no MongoDB Shell, a gente vai utilizar somente JSON, formato JSON. E a gente usa a notação de JavaScript nele, que é uma notação que vocês vão ver que é bem tranquila de utilizar. Para a gente começar a utilizar o banco de dados, a gente pode dar se vocês puramente for inserir dados aqui, ele vai inserir nesse banco de dados teste, que é esse esse banco de dados local, aliás, que ele cria automaticamente. Vamos criar um banco de dados. Vamos simular aqui, por exemplo, aquela ideia da rede social que eu falei.
Vamos inventar aí, por exemplo, o nosso Facebook. Face BI. Não, vai ser o Facebook. Facebook, não, é o Face BI, ó. Face BI, perdão. É o Face BI, nossa rede social. Quando você faz isso, ele já criou o banco de dados. Se você não inserir nenhum dado, ele não vai mostrar o banco de dados no nosso MongoDB Compass. À medida que você for inserindo dados nesse banco de dados, ele vai aparecer ali para nós. Vamos supor, por exemplo, aqui... peraí, vamos ver nossos exemplozinhos aqui. Nossa rede social, ela tem usuários. Vamos inserir um usuário, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, DB. Toda vez que a gente for fazer qualquer comando de inserção, deleção ou atualização de dados, a gente tem que colocar DB na frente para indicar que a gente está selecionando um banco de dados. A gente coloca o nome do nosso banco de dados, Face BI, lembrando que o MongoDB é case sensitive, então vai fazer diferença se você trocar o maiúsculo por minúsculo. Vamos inserir um dado primeiro. Vamos colocar aqui, vamos criar uma coleção chamada usuários. Lembrando que no SQL não existem tabelas, existem coleções, que é basicamente a mesma coisa, mas não é. Tecnicamente é errado falar tabela, então é uma coleção que a gente usa e dentro das coleções nós temos documentos. Aqui nós vamos criar uma coleção de usuários. Beleza, a gente vai dar o save aqui, ou seja, a gente está salvando esse documento dentro da nossa coleção usuários. Vamos escrever um documento aqui em JSON, vamos supor, o usuário ele tem um nome, vamos colocar aqui que é o fulano. O usuário também tem o quê? Tem idade, né? Idade, esse usuário aqui ele tem 18 anos, ele já pode entrar na nossa rede social. O que mais que o usuário tem? Enquanto só. Esse usuário só quis colocar esses dados, ele não se sentiu confortável para colocar mais dados. Basta a gente apertar Enter aqui agora e ele já inseriu os dados. Daqui a gente já vê uma leve vantagem, uma grande vantagem quando se trata de inserção e deleção de dados numa base no SQL. Quem já trabalhou com banco de dados não relacional, ou já estudou, ou relacional, aliás, lembra que para inserir um dado desse num banco de dados estruturado é uma canseira. Você tem que dar o create table, você tem que criar os campos, e cada campo... Alter table, quando você for alterar. Nossa, é uma canseira. E você vê aqui que a gente nem definiu o tipo dos dados. Olha, a gente só colocou uma string aqui, aceitou. A gente colocou um inteiro aqui, aceitou. Não precisou definir tamanho, tipo de dados, nem nada. Então, isso já é uma grande vantagem quando você usa sistemas que salvam o tempo todo e deletam dados o tempo todo. Pra gente, quer ver, a gente pode selecionar os dados que a gente inseriu usando o comando find. A gente colocar aqui, ó, db.facebi, usuários.find. Ele vai retornar todos os nossos dados. Observa que o MongoDB, ele automaticamente, na verdade, a maioria das bases de dados não relacionais, elas colocam esse ID na frente. Como os objetos são dinamicamente alocados, ele gera um ID interno para ele poder controlar a inserção desses dados. Aqui no MongoDB, se a gente colocar o print na frente, o prairie, não sei falar inglês, então não me julga. Ele imprime bonitinho, imprime o documento estruturado certinho, tá vendo? Então a gente adicionou a chave usuário, o documento, na verdade, né, o usuário que tinha o nome e a idade, e ele adicionou automaticamente esse ID. E aqui é o nosso JSON, que é o nosso documento baseado por chave e valor. Quer ver? Vamos adicionar outro usuário. Vamos colocar aqui, ó, db.facebi. Por exemplo, a gente pode... Vamos salvar mais um dado aqui. Vamos salvar mais um usuário. A gente vai colocar o Ciclano aqui agora. O nome dele é Ciclano. E ele não quis colocar a idade dele, mas agora ele quis colocar o endereço dele. Endereço.
O bacana é que o endereço ele é dividido em vários campos, né? Então, tem usuários que pode querer colocar sua cidade, que pode querer colocar o endereço completo. Então, dentro do endereço, a gente pode ter um outro documento, um subdocumento nesse endereço também, que ele pode colocar, por exemplo, a rua, sei lá, ABC. E o lote 2. Acho que já é suficiente. Um outro usuário, por exemplo, ele pode colocar a quadra, pode colocar a cidade. É um subdocumento dentro da chave endereço. A gente vai salvar ele aqui agora. Já salvou. Se a gente fizer o find novamente, vai mostrar os nossos dois documentos. Observe que a gente não precisou criar uma estrutura diferenciada para os dois objetos, mesmo que eles tenham formatos totalmente diferentes. Um tem um endereço, o outro não tem. Um tem a idade, o outro não tem. Isso é bastante útil quando a gente vai tratar de, igual eu falei, de sistemas que trabalham com dados diferenciados. Se a gente quiser remover um dado, a deleção também é muito simples, que a gente só coloca remove, a gente coloca a chave, o tipo que a gente quer. Vamos, por exemplo, vamos remover o fulano. Então a gente quer remover o nome fulano. Que ele vai dar errado porque é case sensitivo, então é fulano. Ele não foi porque eu coloquei com F minúsculo e E maiúsculo, se a gente observar aqui. Ele deletou um registro. Se a gente for fazer o find agora, tem apenas o ciclano. E como eu mencionei, o MongoDB Compass, ele é uma ferramenta ótima também. A gente vai atualizar aqui, ó, o nosso banco de dados, Face BI, a nossa coleção usuários, e dentro da nossa coleção ele mostra todos os objetos aqui inseridos e suas subchaves. Então, gente, essa foi uma aplicação bem simples, né, e rápida, na verdade, devido ao tempo do MongoDB, mas já deu para entender a importância e a diferença que o NoSQL tem para uma base de dados relacional. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal.